Hora de conversar com Rodrigo Orengo. Um pouco mais cedo trazíamos aqui até as falas de Arthur Lira naquele anúncio de ontem de apoio do presidente da Câmara a Hugo Motta. Mas tem muita coisa que a gente sabe que sempre rola, né? E que esquenta muito essa disputa pela presidência da Câmara, e dessa vez não seria diferente. Orengo, bom dia para você. Muito bom dia, Sheila, Ivan, Roberta, bom dia a todos. Sabe, Sheila, que essa é uma eleição que ela só ocorre em fevereiro, tem muita coisa pela frente ainda para debater aqui no Congresso Nacional, mas é claro, né, a gente está falando de uma casa política, de um cargo que tem extrema importância. Basta lembrar que é a posição, primeiro, está na linha sucessória da presidência da República e tem autonomia o presidente de pautar pedidos de impeachment. A gente sabe como isso é importante e relevante, então fica todo mundo de olho. E também define pauta no Congresso Nacional, né? Quer ver um assunto aí que mexe com essa eleição? A história do PL da anistia dos condenados de 8 de janeiro. Como o favorito agora, Hugo Motta, já apoiado publicamente por Arthur Lira, está realmente flertando com o PL, com o PT, ou seja, tentando fazer uma costura ampla da direita à esquerda, ele tem que lidar com isso, né? Então o PL publicamente quer um compromisso de Hugo Motta para que ele coloque o assunto em votação. E o PT, o governo, a base do governo, quer o contrário, quer que ele trave essa pauta. Aí ele é questionado sobre o assunto e pisa em ovos, né? Veja bem, a gente precisa debater o tema com equilíbrio, né, com ponderação. Então, assim, acena para os dois lados. Agora, o principal aceno ontem foi realmente do presidente da Câmara, Arthur Lira, que é o principal cabo eleitoral dessa disputa, ao anunciar o apoio ao Hugo Motta, e, ao mesmo tempo, criar uma comissão especial para tratar desse assunto. E quando se cria uma comissão, aquela velha mágica ou lógica de Brasília, né? Não quer se discutir um assunto, não quer se definir alguma coisa, se cria uma comissão. Então, esse projeto vai ser colocado em banho-maria, né? Não vai ser votado neste ano, vai ficar só para o ano que vem, e com uma nova mesa diretora, né? Que aí no ano que vem vai decidir. Agora é bom lembrar, Sheila, que é um assunto tão delicado que mesmo se o Congresso Nacional aprovar, e hoje não há clima para isso pararia no Supremo Tribunal Federal, porque há uma questão jurídica, né? Há uma dúvida realmente constitucional a respeito desse assunto. Agora, tem tantas questões mais importantes pela frente, né? Basta lembrar que a reforma tributária ainda não foi finalizada. Então, hoje, por exemplo, vai ter um esforço aqui para encerrar a discussão da reforma na Câmara, faltam destaques, se encaminhar tudo para o Senado. Tem orçamento ainda, tem ainda aquele projeto que para os parlamentares não tem nada mais importante, que é para a liberação das emendas parlamentares, estão suspensas desde agosto. Então tem muita coisa para fazer e tem que votar o orçamento, né? O orçamento para aí sim os parlamentares conseguirem sair regimentalmente em férias. Agora é interessante acompanhar essa disputa, porque quando eles brigam aí, a gente vê toda essa briga nas redes, né, do PT com o PL, da direita com a esquerda, mas há uma grande chance de estar lá, do PT e o PL de mãos dadas, numa grande aliança dentro do Congresso Nacional, e vai distribuir cargos na mesa diretora para contemplar todo mundo. E não tem nada mais natural do que isso, né? De base do governo de oposição formarem um acordo para a composição dos trabalhos dentro do Congresso Nacional. Então eles sempre dão um jeito. Tem que lembrar aqui que tem Omar Nascimento e Antônio Brito, União Brasil e PSD ainda nessa disputa. O que o presidente da Câmara, Arthur Lira, vai tentar construir até fevereiro é um consenso entre os parlamentares para fazer ali uma espécie de jogo jogado na eleição, que só acontece lá em fevereiro. Ô, Orengo, eu lembro que na reeleição do Lira, o PT apoiou a eleição do Lira, e na época, porque agora o presidente Lula falou que não quer se meter, né, na eleição da Câmara, mas naquela época o presidente Lula se reuniu com um monte de partido do Centrão e tinha um interesse muito grande em manter a PEC, em aprovar a PEC que mantinha lá o Auxílio Brasil, enfim, que abrisse de alguma forma espaços para o governo poder fazer investimentos. Então, naquela época, o PT apoiou em bloco mesmo a eleição do Lira. Em relação ao Hugo Motta, já há essa unanimidade dentro do PT? E pergunto mais, quando você vê o PL e o PT se unindo para eleger um presidente de uma casa legislativa, o que está em jogo ali entre os dois partidos? Porque fora existem embates identitários, de questões de ideologia de gênero, enfim, debates que vão para fora dos meandros da política ali, das casas, né? Dentro da Câmara, como é que funciona? Porque, por exemplo, a gente tem a questão aí da anistia, né, que o PT
exige que não seja aprovada uma anistia a quem participou lá do dia 8 de janeiro, dos atos. O PL quer o perdão a essas pessoas. O que une esses dois partidos para apoiar um presidente? Poder, viu, Ivan? E grana, né? Dinheiro, sempre dinheiro de emendas parlamentares, por exemplo, né? Então, essa composição à presidência da Câmara, ela é tão importante que define isso, define espaço de poder dentro do Congresso Nacional. E vamos combinar, para político, para quem realmente tem poder de decisão, isso é muito mais importante do que pauta identitária, pauta de costumes, pautas que mexem aí com as torcidas nas redes sociais, né? É muito mais importante, por exemplo, do que PL da anistia, né? Por quê? Porque é algo que diz respeito diretamente a eles, aos parlamentares, aos líderes partidários e aos partidos, né? Então, o que eles vão fazer nessa eleição é tentar buscar uma composição que sim, atenda PL e PT, aí distribuem os cargos na mesa diretora, fica todo mundo contemplado, um fica lá com a vice-presidência, outro fica com a segunda vice-presidência, outro fica com a primeira secretaria, que é uma espécie de prefeitura aqui da Câmara dos Deputados, né? Tem até aquele cargo de quarto secretário, que é a espécie de mobiliária aqui do Congresso Nacional, né, que fica responsável pelos imóveis funcionais, tem que contemplar todo mundo, e essa é a costura que vão tentar fazer aí até fevereiro.